e segue-me. Glória a Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor revelou, né? Na semana passada, eu comecei a me preocupar, falei, Senhor, sobre o que eu vou falar, aonde eu vou falar. Eu gosto muito de andar direcionada por Deus. E numa madrugada, o Senhor me mostrou, Pedro é livre da prisão. Glória a Deus. Né? Eu não sei qual é a prisão que aprisiona a tua vida nesta manhã. Mas o Senhor, o título da palavra já fala, Pedro é livre da prisão. Hoje o nosso Deus está chegando para abrir a porta de alguma prisão que está te aprisionando a tua vida espiritual, material, aquilo que Satanás entra, tranca, fecha. Hoje o Senhor está chegando com a chave e está abrindo porta. Muitas das vezes, olhando o semblante meu ou de qualquer uma de nós que estamos aqui hoje reunida, aparentemente está tudo bem, porque o homem, ele olha a aparência, vai tudo muito bem. Como aquela mulher falou para Eliseu, vai tudo bem, ela estava com um filho morto lá, aleluia. Mas ela falou, vai tudo bem, sabe por quê? Porque diante do nosso Deus, pode ser o problema maior que seja, está tudo bem. Porque nós sabemos que temos um general de guerra, ele vai na nossa frente, ele batalha por nós. O inimigo levanta, mas ele levanta para cair, porque ele sabe que aquele que está conosco, ele é forte, ele venceu a morte. Ele nunca vai conseguir vencer nós, mas ele tenta. É 24 horas. Sexta-feira passada foi feriado na nossa cidade. Eu saí para fazer uma caminhada com meu esposo, estava falando para ele. Nós vimos certas coisas acontecendo e eu falei, você viu? O inimigo, ele não para. Ele é 24 horas, ele está batalhando, ele está ali tentando. E aqui na palavra do Senhor, Herodes, ele atacava o povo de Deus, porque ele queria impedir a obra de Deus. E ele já tinha acabado de matar a Tiago. Aí muitos podem perguntar, mas quem orou por Pedro não estava orando por Tiago também? Sim, a igreja orava por Tiago também. Só que por permissão de Deus, o Senhor já estava escrito no livro que Tiago ia subir, mas Pedro não. Pedro ainda tinha uma missão a cumprir aqui nessa terra. Ele ainda tinha que continuar, a determinação de Deus ainda tinha que continuar. Imagino eu, voltando lá em Pedro, como que será que não estava o coração daquele homem naquela noite? Ele deitou para dormir, mas ele sabia que ao amanhecer o dia, a morte estava decretada para ele. Imagina nós, irmãs, saber que vamos deitar, mas que amanhã nós já estamos sabendo que amanhã, na primeira hora da manhã, nós vamos partir. Imagina, por mais que a pessoa sabe que vai partir em Cristo, mas dá um desespero, que nós somos carne. Imagina como que não estava Pedro, mas ele confiava em Deus. Ele não sabia como viria o socorro para ele, mas ele sabia que chegaria um socorro. Porque o nosso Deus, ele aparece como apareceu a Lázaro, e já cheirava mal diante dos olhos do homem. Mas ele apareceu e ressuscitou. Para ele não tem dia, para ele não tem hora, nunca é tarde. Ele chega na hora exata que ele determinou e faz o milagre. Eu e meu esposo vivemos um milagre esses dias. A irmã Lucimeire, a pastora Lucimeire, ela é testemunha. Estava nós numa aflição muito grande aqui dentro do nosso lar, por um ataque espiritual do adversário. E até liguei chorando para ela, falei, pastora, eu precisava que viesse alguém aqui, orasse, mas o Senhor queria que eu mesmo orasse. Mas muitas das vezes, na hora da luta, a gente é fraco. A gente acha que vaso de casa não tem honra. E eu fiz aquela oração, achando que aquela oração não ia nem subir o trono, porque eu estava aquele dia só pela misericórdia de Deus. Vou contar aqui para as irmãs saber como que o nosso Deus trabalha uma tragédia em bênção.
E no momento que eu orei, a Lucimeire acho que estava orando junto comigo também, se eu não me engano, acho que estava também em oração lá. E eu orei, vim para minha cozinha, comecei a fazer um almoço e o inimigo começou a agir tremendamente. Até o momento que ele fez com que o meu esposo pegasse o carro, umas 2 horas depois, pegasse o carro e começou a falar coisa com coisa, e falou, eu vou sair. E o senhor falou, não, não deixa. Eu falei, não, mas você vai aonde? Você não está bem. Aí ele falou, não, eu vou sair para as irmãs ver. Meu esposo, ele é um profissional da saúde, é uma pessoa tranquila, calma, tudo. E ele catou aquele carro e queria sair a qualquer forma. E ele estava saindo de um Covid, ele estava em casa até porque tinha pegado Covid. E quando ele falou, vou sair, o senhor falou, vai junto. E eu fui junto com ele naquele carro. E quando ele chegou umas 2 quadras para frente da nossa casa, veio um carro, não tinha motivo nenhum, nem ele estava correndo, nem o outro carro estava correndo. Aquele carro veio e só parou quando bateu no nosso carro. E naquele momento, quis me entrar uma aflição, mas o Senhor me tomou com uma calma muito grande. E quando o Senhor me tomou com aquela calma, eu desci do carro, olhei aquela situação, o Senhor também desceu tranquilamente, ali pelo semblante dele, o Senhor já me falou, é um servo meu, é um anjo meu. E realmente era um irmão lá de Ribeirão, tinha vindo passear na casa da filha, nem ele entendeu por que aquele acidente. Ele falou, mas fica tranquilo, eu tenho seguro, é importante que nós estamos bem. A esposa dele chegou, também era uma serva de Deus, e aquilo que era para transformar, pode ser numa tragédia, porque se não fosse ele que tivesse batido, às vezes o inimigo já tinha armado uma cilada lá na frente. O Senhor transformou numa bênção tão grande para nós, que pagou o prejuízo do carro e ainda sobrou para outras coisas que a gente tinha que fazer. Nós nunca imaginava que o Senhor ia tomar esse caminho para nos abençoar com uma bênção. Então, irmãs, o Senhor tem caminhos que Ele toma na nossa vida que às vezes nós não entendemos. E foi como Pedro. O Senhor, se Ele quisesse, Ele podia permitir que Pedro nem entrasse dentro daquela prisão. Mas o Senhor permitiu ele passar lá. Mas também mostrou para ele que ele tem anjos que chega, entra, não tem cadeado, não tem porta, nada. Ele chega, ele abre. E ele dá vitória para o servo dele. Como fez com Pedro. É tanto que quando Pedro chegou naquela casa, todos estavam em oração, orando. Porque achava que Pedro ainda estava lá na cadeia, porque achava que Pedro, na manhã seguinte, ia acontecer o mesmo que aconteceu com Tiago. Mas, para surpresa de todos, se assustaram. Por quê? Porque Pedro chegou, bateu na porta, aleluias. E o milagre aconteceu. Todos ali que estavam tristes se alegraram e ficaram maravilhados e verdadeiramente viram que Deus é Deus. E nos nossos dias hoje ele não mudou, era o mesmo, hoje, eternamente. Ontem, hoje, eternamente. Ele sempre foi, ele sempre será. Nós sempre temos que depositar a nossa confiança em Deus. Eu não sei o que te aflige nessa manhã. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a causa que tem tirado o teu sono, tem tirado a tua paz. Mas o nosso Deus, Ele é Deus. O inimigo, muitas das vezes, como diz o hino que o Senhor me deu também, esse louvor, quem estava em guerra era eu. Mas enquanto alguém estava em guerra ali, guerreando, o inimigo, ele faz o quê? Ele vai atacar alguém para nos afligir. Como esse testemunho que eu acabei de falar, o inimigo, ele foi no meu esposo. Só que quando eu olhei pelo olho da fé, eu já vi que não era meu esposo que estava ali. Eu vi que ali tinha algo. E depois Deus deu da pastora Lucimeire também, nós fomos no hospital. E quando chegou lá, depois do acidente, tudo chegou no hospital, Deus mostrou para ela também. Seu esposo estava sendo vítima de um ataque espiritual. O médico olhou, não tem nada, está tudo ok.
E Deus não fez só o milagre material, Deus fez um milagre espiritual também, na mente, no coração, em tudo. Meu esposo, a partir daquele dia, foi uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Hoje ele consegue enxergar a parte espiritual, porque ele não tinha essa visão espiritual. Tudo ele olhava, ele achava que não existia, que isso daí era material, que o homem faria qualquer coisa. Só que Deus permitiu ele passar por aquilo para Deus abrir a mente dele espiritual. Porque, irmãos, muitas das vezes, com o nosso olho carnal, nós não vemos. Mas as setas que vêm para a nossa vida é 24 horas. Ainda bem que temos um Deus que vela por nós 24 horas. Porque não é fácil. Não é fácil. O inimigo, quando ele vê que tem alguém que já está lá de qualquer jeito no mundo, está fazendo a vontade dele, ele não vai perseguir, não. Ele vai perseguir aqueles que ele vê que está ali nos pés de Deus. Porque o que está fazendo a vontade dele já é dele. A Bíblia não fala, o mundo já é do maligno. Mas ele quer batalhar para tirar aqueles que estão na presença do Senhor. E ele luta 24 horas para nos derrubar, para nos afligir. E nós temos que viver uma vida de oração, de oração, de oração. E cada dia está ficando pior. Eu comecei uma campanha de 21 dias, acabei aquela campanha, eu entrei em outra e eu não consigo parar. Eu oro meia-noite, eu oro 3 horas da manhã, eu oro 6 horas da manhã, eu oro meio-dia, eu oro 6 horas da tarde. E tem hora que eu ainda acho que está pouca a oração, porque é tanto ataque, é tanta luta, é tanta prova. Só que de uma coisa eu tenho certeza, se o Senhor está provando é porque Ele anda. Se os ataques estão vindo, é porque eu sei que eu estou na presença de Deus. Porque se tivesse tudo bem, eu saberia que tinha algo que estava errado. Espiritualmente, haveria algo ali que estava errado. Então, por esta palavra hoje, o Senhor nos mostra o quê? Ele tirou Pedro da prisão. E hoje o Senhor está abrindo a prisão espiritual, material, na vida de alguém que entrou aqui nessa manhã. Na minha, na sua. Porque eu sou a primeira que pego a palavra para mim. Porque só Deus sabe o que a gente passa. Só que a própria palavra de Deus fala que nós não podemos sair mencionando. Claro que sempre tem uma companheira de oração que a gente se abre, que a gente fala, né? Eu louvo muito a Deus pela vida da pastora Lucimeire, que através dela, hoje eu estou conhecendo mais uma parte da família do Senhor. Né, eu chamo ela de pastora, mas ela falou que ela recebe, né, a Cris, né, conhecendo agora a minha xará, a Raquel também, né, e todas as outras, não vou saber mencionar o nome de uma por uma, mas todas as outras que estão aqui, foi através da pastora Lucimeire que eu conheci, né, nós numa campanha de oração num grupo, conheci ela, moramos na mesma cidade, mas não conhecemos ainda pessoalmente, creio que o Senhor vai preparar no momento certo, e através dela, hoje eu estou aqui nesse grupo, louvado seja o nome do Santo Senhor, falando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E estamos fazendo a coisa certa. O inferno, nesse momento, está furioso contra a nossa vida. Nós estamos tirando um tempo, largamos tudo, paramos tudo, os nossos afazeres, tudo, para estar aqui falando do amor de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um paciente hoje para atender, eu atendi ela às 5h30 da manhã. Meu esposo estava saindo para ir para a unidade de saúde, eu abri o meu consultório ali, fui atender minha paciente, porque eu falei, não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus e eu, no horário que eu marquei, ali eu estarei. Estamos sem internet na cidade, mas o Senhor está dando a graça. Fiquei preocupada, mas o Senhor está dando a graça. Eu estou aqui falando do amor de Deus. Então o inimigo, ele lança todas as setas, tudo aquilo para poder atrapalhar. Acho que ele está contente que nós estamos tirando esse tempo para estar na presença de Deus? Não está. Mas o nosso Deus está feliz. O nosso Deus está feliz. Nós estamos levantando, aumentando o nosso crédito lá no céu. Porque a hora que nós batemos na porta da misericórdia, o Senhor está pronto para atender a nossa oração. O Senhor está pronto para atender o nosso clamor.
O Senhor está pronto para chegar e fazer um milagre na tua casa. Seja o que for aquilo que está passando aí, o Senhor está passando com o anjo dele, o mesmo anjo que ele mandou lá na prisão para tirar Pedro, está mandando aí na tua casa. Esse anjo, ele trabalha por nós. Os anjos do Senhor, eles estão de prontidão. Quando recebe a ordem do céu, ele chega, ele bate na tua porta. Não existe cadeia para o nosso Deus. Nenhuma pedra o deteve no sepulcro. Aleluia. Quem Satanás pensa que ele é para deter aquele que serve a Deus? Acha que o Senhor, nosso Deus, não está vendo o esforço, não está vendo a luta, que você tirou 1 minuto do teu tempo para estar na presença dele? Ele vai recompensar cada um, segundo a sua necessidade, segundo aquilo que você está pedindo para ele. Eu sei que muitas das vezes nós somos falhos, nós somos fracos, e nós olhamos para a nossa luta e falamos não. A Bíblia não fala, mas como será que era o pensamento de Pedro aquele dia, aquela noite? Meu Deus, eu vou dormir, porque eu sei que é a minha última noite. Acabou. Não tem mais jeito. Eu estou dentro de um cárcere. Meu amigo Tiago já foi. Não conseguiu escapar. Tem guardas na porta. Tem cadeado na porta da cela. Não tem jeito. Para mim, acabou. Mas como diz aquele hino, não acabou. Aleluia. Quando pensou que era o fim, era só o começo de uma grande vitória. E assim é na tua vida, assim é na minha vida, nesta manhã, o Senhor está falando, não acabou. Você está olhando para o teu problema, está falando, Senhor, não vai ter mais jeito. E o Senhor está falando, eu estou com meus anjos à porta da tua casa para te entregar aquilo que você precisa. Receba. Oh, glórias. Receba, porque o anjo do Senhor vai bater na tua porta. O mesmo anjo que foi naquela prisão, aleluia, ele sabe o teu endereço. Aqui nós estamos num grupo. Eu falo a cidade que eu moro, a outra fala, mas ninguém sabe onde é. Estou falando eu e a pastora Lucimere, ela não sabe nem o meu endereço, ela sabe que moramos na mesma cidade, mas o nosso Deus, ele sabe, e ele passa o teu endereço para o anjo, e o anjo vai bater na tua porta. O anjo vai chegar na tua porta e vai entregar aquilo que o Senhor está mandando entregar. Essa palavra não foi uma palavra que eu escolhi. Passava na minha cabeça e eu falava, Senhor, o que eu vou entregar nessa manhã? Como vai ser? E numa madrugada, ainda falei, virei para meu esposo, falei, ele falou, tá acordado? Eu falei, acabei de acordar, e o Senhor me deu a mensagem que é para pregar lá. Ainda falei até para a Lucimere, depois, durante o dia, conversando com ela, falei, olha, nessa madrugada o Senhor me deu a mensagem. Pedro é livre da prisão. Hoje o Senhor está soltando prisões, vidas que estão aprisionadas, vidas que o inimigo falou para você, acabou, desiste, para você não tem jeito. O Senhor está falando, eu sou a tua solução. Sabe aquele filho, sabe aquele problema, sabe aquela enfermidade, sabe aquela necessidade? O Senhor está te dizendo, estou eu chegando com meus anjos para suprir. Estou eu chegando com a libertação. Aleluia. É difícil para os nossos olhos. É difícil para os nossos olhos nós olhar. É difícil até para mim, passando por alguma luta, e falar que Deus faz. Sabe por que eu falo? Porque eu já vi o meu Deus fazer. Muitas das vezes na minha vida, eu sou prova viva. Um dia eu estava no meu trabalho, já faz muito tempo, já tem uns 12 anos atrás, eu estava no meu trabalho e o Senhor me incomodava para ir visitar uma irmã.
Era uma diaconisa também, eu tinha visto ela pregando numa tarde da bênção. Eu não sabia o endereço dela, eu não sabia nada. Eu não sei por que o Senhor me pôs para contar esse testemunho agora aqui. E eu liguei para uma outra irmã, que era companheira minha de visita, e falei para ela, olha, o Senhor está pedindo para mim ir na casa dessa irmã. Ela falou, você sabe o endereço? Eu falei, não sei. Aí fomos até a igreja, onde eu vi ela pregando, perguntando para a pastora falou onde era o endereço, era do lado da igreja. Ela falou, Ellen, quando eu olhei para baixo, uma casinha muito humilde de madeira, uma cidadezinha bem pequena, uma casinha bem humilde de madeira, e nós fomos até lá. Quando chegou lá, fomos direto orar. A miséria naquela casa era tão grande, mas tão grande, que nós não tivemos condições de sentar. Ela falou, vocês querem sentar? Nós falamos, não, só vamos fazer uma oração, porque o sofá, irmãos, estava só o buraco assim, ó, não tinha nem a espuma. E nós vendo aquela situação, nós oramos, e o Senhor deu de ir lá no livro de Esther. E eu virei para aquela irmã, na direção de Deus, e falei para ela, o Senhor manda dizer para você que o cedro está apontado. Aleluia. Peça o que quiseres. Acabamos a oração. O irmão que estava comigo, mais a sua esposa, falou, irmã Raquel, vamos no mercado, vamos fazer uma compra. Tinha muitas crianças e a situação ali era lamentável. Eu falei, olha, Deus não me mostrou nada, né? Tanto a condições financeiras minha como a deles dava para ir fazer alguma coisa, e o Senhor naquele momento não mostrou nada. Saí dali porque tem coisas que o Senhor quer agir diferente, o Senhor quer trabalhar diferente. Saímos dali e eu fui para os meus afazeres, eles foram para o deles. Quando foi à noite, eu falei, agora sim, agora nós vamos voltar lá, porque o Senhor está me incomodando para voltar. E levamos muita coisa dentro do carro, tudo, e quando chegamos em frente à residência, que a gente tinha ido de manhã, por volta de 10 horas da manhã, e vimos aquela miséria toda, quando eu olhei, meu esposo parou o carro assim, eu olhei, eu falei assim, é ali. Mas ali aonde? Aqui não tem nada, só tem um terreno baldio saindo fumaça. Irmãs, eu me apavorei, porque era a casa aonde eu tinha ido 10 horas da manhã. Só tinha um terreno vazio saindo fumaça. E eu fui apressadamente, que a igreja era assim, a pastora morava do lado. Falei, pastora, a casa da irmã, ela falou, fica em paz, irmã Raquel. Assim que vocês saíram, 15 minutos depois, a casa pegou fogo. Só salvou os documentos. Aleluia. Mas fique em paz, porque aquela irmã não tinha uma cama para dormir, aquela irmã não sabia o que era um chuveiro, mas ela está numa casa, e eu vou dar o endereço, vocês vão lá agora. Nós chegamos lá, o Senhor tinha honrado. O nosso Deus não tem tempo, não tem limite. Quando Ele quer honrar alguém, é na hora. Nós chegamos lá, a irmã estava numa casa de alvenaria, e os móveis já estavam tudo lá. Irmãs, vocês acreditam? Era 10 horas da manhã, a casa da irmã pegou fogo. Queimou tudo, mas era menos de 10 horas da noite, das 22 horas da noite, o Senhor já tinha feito a obra. Ali na cidade de Irapuru, está lá para quem quiser ver. O Senhor honrou aquela mulher. E assim o nosso Deus faz. Ele fez com Pedro, Ele fez com aquela irmã, e Ele faz todos os dias, a todo momento. Muitas das vezes você olha e você fala, não, mas não tem mais tempo. E num segundo o Senhor chega. O Senhor chega com a solução e com a resposta ali. Um dia estava eu passando uma situação aqui, era 3:30 da tarde, eu baixei minha cabeça e falei, Senhor, e agora? Eu não sei por que o Senhor está insistindo em falar nessa situação. Era 3:30 da tarde, eu falei, Senhor, e agora? De repente chegou uma mensagem no meu celular. 6 horas da tarde, a minha causa já estava sendo sanada. É assim que o nosso Deus faz. Eu não sei qual é a tua aflição nesta manhã, mas o Senhor fala, eu estou mandando o meu anjo ir de encontro com você.
Fica em paz. Faça como Pedro. Dobra o teu joelho, ora e espera. Confia, porque eu estou chegando. Vai bater na tua porta. Vai bater na tua porta. E a vitória vai ser sua. Ontem mesmo, eu e meu esposo caminhando ali, nós olhamos e falamos, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o caminho que Deus tomou para fazer uma obra. Nós nunca sabemos por que caminho o Senhor está vindo na nossa vida, mas Ele chega e aparece com a solução, com a resposta. Irmãs, eu estou aqui hoje, nessa manhã, eu sou prova viva do que eu estou pregando, sabe por quê? Porque eu já vivi muitos milagres. Porque se não fosse os milagres de Deus, hoje vocês nem me conheceriam. Santa Casa de Presidente Prudente, onde eu nasci, eu tinha 4 anos de idade, o médico desenganou, eu perdi 1,5 pulmão, eu tenho a marca do dreno, tudo. O médico falou para minha mãe, ó, não tem jeito, pode despedir, acabou. A minha mãe falou para o meu Deus, não acabou. E a minha mãe fez a seguinte oração para Deus, falou, Deus, se for para minha filha crescer e te servir, na vida, mas se não for, pode levar enquanto é criança. E aquela que não tinha o pulmão, que o mais o Senhor me usou foi com louvor. Quem vê a minha voz, o médico falou, se ela sobreviver, ela não é digna de pegar uma panela de pressão de peso. E eu estou aqui hoje, glorificando a Deus e falando que Ele é fiel. Então, irmãos, não se aflige, que aquilo que o inimigo colocou na tua frente e falou, não tem mais jeito. Porque o nosso Deus, Ele é a solução de tudo. O nosso Deus, Ele entra, nem que seja no último segundo. E Marta e Maria também falou, mas já cheira mal, fazer o quê? Agora já está cheirando mal. Não tem mais jeito. E Lázaro ressuscitou. Então hoje o Senhor chegou. Eu não sei para quem de nós o Senhor está falando, mas alguém aqui está precisando de um socorro, que acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. O Senhor está te falando, a solução vai bater na tua porta. Porque eu sou o Deus que honro, eu sou o Deus que fala e cumpro. Jamais eu deixo um servo meu confundido ou envergonhado. Jamais. Quando veio a pandemia, eu trabalhava numa empresa na cidade de Araçatuba. Eu ainda não conhecia meu esposo. E eu olhei as portas todas fechadas e eu falei, Senhor, e agora? Como vai ser? E o Senhor me pôs de vir fazer uma visita aqui na cidade de Três Lagoas para uma pastora. E eu vim e fiquei 1 semana. E nessa visita de 1 semana, o Senhor fez com que eu conhecesse meu esposo. E aquilo que não era o nada para mim. Eu achava que as portas tinham fechado, que estava tudo fechado. O Senhor tinha fechado, sim. Para mim trabalhar de funcionária e ser dona do meu próprio negócio. Hoje, eu não trabalho mais para os outros. Eu tenho um consultório onde eu atendo. Meu esposo trabalha na mesma área comigo, tanto na prefeitura como trabalha nas horas vagas. Ele me dá um suporte aqui. E é assim que Deus faz, irmãos. Eu olhei e falei, nossa, e agora, Senhor? Então, quando nós não vemos solução com o nosso olho, o nosso Deus já está com o nosso problema solucionado. Ele só quer ver até onde vai a nossa fé. Ele só quer ver até onde nós vamos confiar que Ele tem o poder. Porque, irmãos, é normal na vida do cristão nós falhar com a nossa fé. É normal a gente olhar e falar... Eu sei que Deus faz tudo, mas
Agora mesmo, a paciente que eu atendi 5h30 da manhã, ela estava em desespero. Vou separar, não tem mais jeito, é isso. Eu falei para ela, você tem fé em Deus? Nós temos um Deus que tem solução para tudo. Basta crer e confiar. E para finalizar aqui, o Senhor fala aqui, ó, no 7. E a luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge a calça e a sandália. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Aqui o Senhor fala da luz. Vai haver uma luz no teu problema, no meu problema. O Senhor está direcionando aqui, ó, que teve uma luz que iluminou. Vai ser iluminado algo que você está olhando com o teu olho e não está vendo a saída nem a solução. E o Senhor está falando, vou chegar. Você vai ver tudo claro, que estava escuro, você vai conseguir enxergar, porque uma luz vai chegar. Aleluia. Só fica na minha presença. E as demais coisas eu o farei. Até aqui, irmãs, o Senhor me deu. Deus abençoe. Estou muito feliz. Quero agradecer a irmã Cris, né, a irmã Raquel, as demais irmãs que estão na direção desse programa. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Todas as vezes que Deus me der, não é todos os dias que eu consigo entrar, às vezes não entro, porque nesse horário, às vezes eu estou atendendo, mas às vezes que Deus me der a oportunidade, quero estar sempre juntas com vocês. Gostei muito desse trabalho, e é o que nós temos que fazer, se unir, fazer a obra do Senhor. Se unir e fazer a obra do Senhor. Estarei sempre aqui disponível, me perdoem alguma coisa, mas quero sempre estar disponível para fazer a obra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada uma na paz do Senhor.